Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje eu quero explicar melhor aquilo que eu falei no vídeo passado e que muita gente, eu percebi, não gostou. E eu vou trazer mais uma vez fatos aqui para demonstrar de onde eu estou tirando aquela opinião de que a economia mundial vai entrar em uma grande recessão, que nós vamos ver sim um crash e que isso vai acontecer aqui no Brasil também. Vi gente também que disse, olha, mas a crise já está aí. Sim, a crise está, mas a economia vai, aos trancos e barrancos, vai indo aqui no Brasil. Só que, embora pareça ruim, pode piorar ainda mais. Embaixo, do fundo do poço, como diz um amigo, sempre tem um alçapão. Então, eu não estou tirando as minhas opiniões do nada. Eu tenho demonstrado, através de algumas notícias que eu trago para vocês, que as coisas podem acontecer de acordo com o que eu estou dizendo. Não quer dizer que vão acontecer. Torçam, mais uma vez, que eu esteja errado, mas quem me acompanha um bom tempo tem anotado aí um históricozinho de acertos daquilo que eu tenho trazido, pessoal? E eu acredito, sinceramente, que não estou errado. Mas não estou pedindo para você investir, deixar de investir em alguma coisa, ou manter qualquer investimento. É uma opinião, não é uma sugestão de maneira nenhuma. Eu vou apresentar aqui hoje várias informações para que vocês entendam como a geopolítica vai influenciar no que acontece aqui no Brasil. Veja só. Preparando a disrupção global. Isso aqui nem é uma notícia de agora. Já passou quase uma semana, dia 3 de novembro de 2023. O que eles chamam aqui de horrível massacre israelita pelo Hamas em 7 de outubro está a colocar um novo eixo China, Rússia e Irã em novo foco. Por que novo foco? Porque depois do que aconteceu ali em Israel, nós notamos que esse tal de eixo aqui, como eles disseram, está mais unido e está em maior evidência a união deles. E aí o novo presidente da Câmara, Mike Johnson, lá dos Estados Unidos, mostrou alguma promessa de que conseguirá, quando na sua primeira grande entrevista, desde que tomou o martelo, quer dizer, o poder lá no Congresso, disse que os Estados Unidos deveriam apoiar totalmente Israel e que não podem permitir que Putin prevaleça na Ucrânia, porque ele não acredita que isso pararia por aí. E provavelmente encorajaria e capacitaria a China a talvez tomar uma atitude em relação a Taiwan. Então, o que é isso que nós estamos vendo? É uma grande disputa de braço de ferro, como se chama. Já são duas as frentes, uma frente lá na Ucrânia e outra ali agora no Oriente Médio. E eles estão com medo que comece uma terceira frente lá em Taiwan. Então os países estão se preparando para essa disrupção. Na verdade, uma disrupção já houve. Por exemplo, a Rússia foi retirada do sistema SWIFT, do sistema financeiro internacional. Outros países já foram também, pessoas dentro de alguns determinados países. Então, isso aqui não vai parar, pessoal. As pessoas acham que essa situação aqui vai ficar por isso mesmo e que daqui a pouco há uma chance, sim, de recuo, mas eu acredito que não no cenário atual. De repente, se mudar o mandatário norte-americano, se o Laranjão tomar o poder lá de novo, talvez as coisas mudem, mas na situação atual eu não vejo nenhum tipo de recuo, eu só vejo o conflito. Então esse é o primeiro ponto. Nós estamos no meio de um conflito global. Então as coisas não estão normais para que a economia permaneça normal. Para começar, as cadeias de produção estão sendo todas realocadas. Os países aqui do Ocidente, eles estão trazendo para mais perto a produção de suas fábricas. Inclusive os Estados Unidos está se beneficiando muito, porque a Europa, que tinha como base energética o gás e petróleo russo, e agora já não tem mais como contar totalmente com isso, está levando parte de sua indústria para os Estados Unidos, que tem sobra energética. Então, por exemplo, isso é uma maneira de trazer a economia, as fábricas e as produções mais próximas. Então, isso já é uma das mudanças que estão vindo. Eu já falei algumas vezes disso. E aí nós vemos que a disputa ela vai, inclusive, aumentando a tecnologia. Veja só, nessa geoespacial, pela primeira vez na história mundial, Israel interceptou um artefato fora da atmosfera. Então ele havia sido lançado pelos rebeldes Houthis, lá do Iêmen, a cerca de 2.000 quilômetros do território israelense, de distância, porque fica ali a Arábia Saudita entre um país e outro. E eles então, com esse sistema de defesa conhecido como Arrow,
que seria algo como arqueiro, né, ou arco e flecha, né, ou Hertz, realizou então esse feito histórico de interceptar isso fora da atmosfera, ou do que aquilo que é considerado atmosfera, né, a 100 km de altitude. Então veja só, isso vai, eu não digo nem que trazendo avanços tecnológicos, mas expondo avanços tecnológicos que, na minha opinião, já existiam e apenas não estavam sendo utilizados, né? Então, por um lado, nós vemos que vem o crash, só que eu sempre digo o seguinte, que a economia ela é como uma montanha russa que só vai subindo. Cada vez que o carrinho desce, ele não desce num fosso tão baixo quanto o fosso anterior. Então, não é uma coisa para se desesperar. Muita gente pode perder tudo. Muita gente pode passar grandes dificuldades, principalmente quem não seguiu aqueles conselhos que a gente dava lá de procurar não ter dívidas nesse período. Agora a coisa já está se complicando, né? Mas não vou trazer aqui como é que se diz? Borboletas, né? Boas notícias. Eu venho aqui para trazer a realidade. Se a realidade é uma boa notícia, eu trago, e se não, eu não trago. E, infelizmente, a nossa realidade, ultimamente, não tem sido de boas notícias. Então, esse é o meu compromisso. Quem quer ser iludido, daí não deveria estar aqui, desculpe. Outra coisa, olha só. O Brasil se metendo em confusões brasileiras, nesse caso especificamente, né? O consulado de Portugal, no Rio de Janeiro, foi alvo de buscas por suspeitas de crimes com vistos. Isso aqui está no site lusa.pt, um site lá de Portugal. O consulado de Portugal na cidade do Rio de Janeiro foi hoje alvo de buscas por parte das autoridades brasileiras e portuguesas, num caso de suspeita de corrupção relacionado com obtenção de visto, segundo indicam fontes oficiais. Isso aí está relacionado ao quê? Ao fato de que o primeiro-ministro lá, supostamente, a gente tem de dizer, né, teria sido apanhado em alguns casos ilegais, então ele chegou a renunciar e aí provavelmente isso aí vai sobrar para alguns brasileiros também. A gente está acompanhando isso aí, mas mostra como as coisas estão conturbadas, até mesmo Portugal aí, né, parece que está se abrasileirando, né? Lembro quando eu dizia lá há 10 anos atrás que o mundo iria se abrasileirar, né? Não sei se o Brasil é que é aportuguesado ou Portugal que se abrasileira, né? E outra coisa, ó, emergentes têm dívidas trilionárias, desculpa, não está aparecendo aqui, dívida trilionária com a China e os prazos estão vencendo. Isso aqui, ó, do dia 7 de novembro, a notícia. O que diz a matéria aqui? Os países em desenvolvimento devem pelo menos 1,1 trilhão de dólares, ou 5,37 trilhões de reais. O que são trilhões de reais, pessoal? Isso é uma montanha de dinheiro que a gente não consegue nem escalar por cima disso. Então a China tem isso como crédito. Na verdade, alguns credores da China, de acordo com a nova análise de dados publicados na segunda-feira, agora dia 6, né? Na última segunda. Segundo o levantamento, mais da metade dos milhares de empréstimos que a China concedeu ao longo de 2 décadas, né, então desde o início desse século, são devidos no momento em que muitos dos devedores enfrentam dificuldades financeiras. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Brasil tem a China como principal cliente. Hoje, quem é que compra todas essas commodities brasileiras? E se a China não consegue receber esse dinheiro, como é que fica? Será que ela não está dependendo que esse dinheiro retorne nos prazos que ela tinha estipulado, que ela contava com que esse dinheiro voltasse? Será que esses países devedores vão pagar? Ou acontece como o Brasil, que andou emprestando dinheiro aí até hoje, muitos não pagaram, né? Estão naquela situação, devo, não nego, pago quando puder, né? Então, nesse cenário, é crescente o número de reembolsos de empréstimos vencidos aos credores chineses. De acordo com a iData, um laboratório de investigação universitário da Virgínia. O iData concluiu que quase 80% da carteira de empréstimos da China no mundo em desenvolvimento está voltada para apoiar países em dificuldades financeiras. Então, está atrelado isso aí àquela ideia do One Belt, One Road, né? Eu sou totalmente contra que um país tome emprestado dinheiro de outro. Ou que, na verdade, eu sou contra até que as pessoas peguem dinheiro emprestado. Se pegam, que paguem, né? Não estou dizendo que deve se negar a conta. Mas, da minha parte, não existiria nem empréstimo, muito menos a juro. Porque tem um adágio,
né? Na escritura que diz, quem toma emprestado acaba virando escravo de quem empresta. E aí vocês viram no vídeo anterior, acho que foi, né, que eu mostrei aqui que o Banco do BRICS concedeu um empréstimo de $1 bilhão ao Brasil. Quem é que é hoje o principal caixa forte do BRICS? Óbvio que é a China, né? O país que mais tem recursos financeiros, tanto é que a China empresta até para os Estados Unidos. Ela compra títulos da dívida pública dos Estados Unidos, embora que ela esteja vendendo uma parte lá, num ritmo até cada vez mais acelerado. Então, foi disponibilizada uma linha de 2 bilhões para cada país membro. O Brasil, até o momento, acessou metade desse montante com prazo estabelecido em 30 anos. Uma hora chega o momento de pagar, né? Enquanto não chega, fica devedor. O banco tem atualmente 24 projetos brasileiros, somando 6,3 bilhões de dólares, que é o que o Brasil já deve. Então, nós temos dívida aí, inclusive com o Banco do BRICS, que está sendo recém-montado. E nós não estamos bem, veja só, 60 milhões de cartões de crédito cancelados, o CEO do Itaú projeta o impacto do teto do rotativo. O que quer dizer isso? Não sei se vocês sabem que foi criado um teto do rotativo onde eles colocam um limite de juro que pode ser cobrado no cartão. E aí, como é que funciona o juro do cartão? O banco, ele empresta conforme o risco, ele pede um preço maior pelo dinheiro. O que é o preço do dinheiro? É o juro. Quando você vai lá e pega dinheiro emprestado, porque quando você compra no crédito, o que você está fazendo? Você está comprando dinheiro. Você não tem aquele dinheiro, você vai lá e compra. E aí fica devedor, né? O banco é seu credor, por isso é crédito. E você é devedor. Só que, como foi imposto um certo limite, o banco ele analisa. Olha, tem pessoas que o risco de se emprestar é mais alto. Tem pessoas que o risco de se emprestar é bem baixinho, porque eles são historicamente bons pagadores. Agora, aquele outro grupo lá tem certas dificuldades, acontece isso e aquilo na vida dele. Eles têm o histórico das pessoas, né? Então, para aquele lá, eu não posso emprestar por 8%, eu tenho que emprestar a 10%, a 15%, a 20%. Né? Cada um tem um custo baseado no seu histórico. Como eles colocaram esse limite, o que eles disseram? Nós vamos cancelar 60 milhões de cartões, porque tem gente que não dá para emprestar abaixo desse teto aí, porque não vão conseguir pagar, e aí o risco que nós estamos correndo é muito alto, e aí não vale a pena, entendeu? E isso vai impactar de que maneira aqui no Brasil? Segundo o CEO do Itaú aqui, isso pode ter um impacto de 350 bilhões de reais na economia, porque você vai tirar essas pessoas do mercado consumidor. Na verdade, seria bom se as pessoas tivessem educação financeira para não pegar emprestado e não ficar devendo no crédito, né? Não que você não deva, talvez, usar o crédito do cartão, porque você consegue benefícios e tal, mas sempre tendo dinheiro para pagar. Agora, quando você pega o dinheiro não tendo, aí você entra numa enrascada. E é melhor nem pegar mesmo, até é bom ser expulso do sistema financeiro, perdendo o cartão, porque é um benefício até para quem perde o cartão. Só que a economia sofre, né? Então, como é que pode dizer que a economia está bem? Há 350 bilhões retirados. Por que eles estão fazendo esse limite? Porque o brasileiro já está muito endividado, então eles pensaram assim, né? O Estado, sempre o Estado, é maravilha, né? Ah, não, nós vamos limitar aí, o banco está ganhando dinheiro demais. O que o banco faz? Não vou mais emprestar, pronto, não dou mais crédito. 60 milhões de pessoas fora do cartão. Então, cada vez o mercado é aquela a luva do rei Midas ao contrário, né? Tudo que o Estado toca vira um monte de M, né? E a reforma tributária. A Fazenda fala em momento histórico e vê espaço para acelerar a análise do texto na Câmara. Então, eles estão falando como isso aqui vai beneficiar a economia, etc, etc. Tudo bem, até acho que vai criar aí um novo sistema que vai dar uma esperança, e principalmente para os credores da dívida pública, né? Principalmente os bancos, né, que são credores da dívida pública, mas quem vai pagar essa conta aí não está achando nada bom, essa tal de reforma. Ao invés de cortar gastos do governo, eles vão aumentar a dívida. Aumentar o sistema, vão mudar o sistema tributário, e veja só, isso aqui vai impactar em alíquotas do IVA de 25,9% a 27,5%, eles estão estimando, né? A reforma ainda não foi aprovada. Então é igual a reforma lá previdenciária do Bolsonaro. Ah, tem que fazer, mas quem é que tomou na espinha? O povo, né? Que agora vai se aposentar depois que estiver
abraçada por um paletó de madeira, né? Então a maioria não vai ver aposento, e se ver vai ser por muito pouco tempo. Então que grande benefício isso aí foi? Foi para o Brasil, né? Para o Brasil, mas para o brasileiro não. É a mesma coisa essa reforma tributária. Será que quem paga esse imposto vai ficar contente? Muita gente vai dizer, olha, eu estou fora, não vou mais produzir porcaria nenhuma e que se lasque, né? Então é isso, tudo que pinta de novo, pinta no lombo do povo, né? Isso aqui, ó, pessoal, é mais um alerta dentro da questão econômica. Isso aqui talvez nem deveria estar aqui no Geopoliticando e sim lá no Revelar, mas ele tem a ver, vocês vão entender. Veja só, uma espetacular aurora austrália se transformou o céu noturno em rosa choque da Tasmânia e Austrália Ocidental. Pessoas em toda a Austrália tiveram a sorte de ver as luzes do sul em seu estágio máximo na noite de segunda-feira. Para quem não sabe, lá no canal Revelar eu falo muito dessas mudanças aí que nós estamos vivenciando no mundo em que nós vivemos, né? E consubstanciado nessas auroras, as cores do céu que estão se avermelhando, mudança até do foco do calor do sol, etc. E aí você me pergunta o que isso tem a ver com geopolítica e economia, Jason? Veja só. Uma interrupção nacional na Austrália deixou milhões sem telefone e acesso à internet. De onde é que era isso aqui? Tasmânia, na Austrália. Então, o que está acontecendo por conta das atividades solares, que por sua vez estão conectadas com as atividades daquilo que está embaixo de nossos pés, né? No núcleo da Terra, isso aí vai impactar também economicamente, porque veja só, vocês aí que são de São Paulo, que ficaram alguns 53 horas sem energia elétrica, parece que alguns chegou a 5 dias, alguns trechos aí, não sei se eu estou muito enganado, mas parece que até lá na Faria Lima demorou. Então a Faria Lima é o coração financeiro do Brasil, né? Então como que esses fenômenos, né, da natureza que nós estamos enfrentando, será que isso não vai impactar também? Então são muitas coisas ao mesmo tempo. É a disputa comercial China-Estados Unidos, são as Gs russo-Estados Unidos, são essas questões aqui, são os problemas de alto endividamento dos países, tem uma gama de coisas aí que vão se somando, né? Então milhões de clientes ficaram sem telefone, e hoje quem é que vive financeiramente sem telefone? Ninguém mais faz negócio, sem internet pelo menos, né? O telefone alguns conseguem, mas sem serviço da web hoje é difícil, né? E aí as pessoas têm as suas economias em dígitos, né? Ninguém mais tem ouro, ninguém mais tem prata, ninguém mais tem metais ou aposta comprando terras, né, para ter uma produção de alimentos. Todo mundo está apostando aí nos dígitos, né? Eu não sei se vocês lembram, uns anos atrás, eu fiz um videozinho subindo esbaforido algumas escadas aí do prédio onde eu moro, dizendo, e se um dia faltar energia? Foi só para chamar a atenção a isso. Quem mora em andares superiores, como é que faz, né, que está aí sedentário? Então isso impacta na economia também. Tem gente que não consegue sair do apartamento de tão sedentário que está, como é que vai trabalhar? Então, tudo isso, pessoal, eu chamo atenção para os detalhes. Isso aqui é porque eu não tenho assinatura disso aqui, mas só para trazer aqui a notícia, né? Claro que tem as esperanças aí que são mostradas, né? Ó, energia ilimitada, eles colocam aqui. Cientistas descobrem o hidrogênio branco. Desculpa, eu tomar uma água aqui. Falei tanto que secou a garganta. Cientistas, meu Deus, ficando velho. Cientistas descobrem o hidrogênio branco e prometem uma mudança no jogo energético global. Então tem essas esperanças. O que é o hidrogênio branco? É algo que é encontrado no subsolo e que, uma vez queimado, ele não causa problema no mundo em que nós vivemos. Ele se transforma em água, né? Então eles têm essas esperanças nas energias verdes e tal, mas isso é algo ainda muito distante da realidade, né? Na prática isso aí não está impactando ainda. Então é isso, pessoal. Eu não vejo com otimismo a curto prazo as coisas não, mas a médio e longo prazo as coisas se ajeitam de novo, economicamente, né? Mas é uma montanha russa. Mesmo que é uma montanha russa que vá subindo, ela tem os altos e baixos. E parece, na minha opinião, que vem aí uma grande baixa e uma grande correção de ativos. Tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.